Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje continua sendo gêneros literários, só que hoje veremos o gênero épico, ou seja, o gênero narrativo, das narrativas em versos ou em prosa. Vamos lá, pessoal! Características. Primeira característica do gênero épico. Ele manifesta-se em verso e em prosa. Então vocês vão ter, por exemplo, em versos a epopeia e em prosa o romance, ok? Nele as ações provocam emoções. Como funciona isso? Você está lendo, por exemplo, a Ilíada de Homero e o Aquiles está em plena batalha. As ações, os movimentos, a forma como Homero descreve os gestos, as lutas, as falas do herói provocam na gente emoções. Então as ações provocam emoções no gênero épico. No lírico é o contrário. As emoções provocam ações. No épico, as ações provocam emoções. No gênero épico nós vamos verificar a presença de um narrador. Enquanto no eu lírico nós temos, ou seja, enquanto no gênero lírico nós temos o eu lírico ou o eu poético, que é a voz do poeta, a voz que fala, na verdade, para o poeta, no poema, no soneto, na ode, na elegia, na canção, na cantiga, no haikai, certo? Aqui, no gênero épico, nós vamos ter um narrador que intercambia suas experiências, participando direta ou indiretamente dos fatos narrados, como narrador personagem ou narrador testemunha, ou apenas ele é conhecedor, veja só, de toda a história e narra a trama com narrador onisciente. Narra a trama como narrador onisciente, melhor dizendo. Deixa eu só colocar aqui essa questão. Muito bem. Então, nós temos no gênero épico um narrador. Esse narrador ele pode participar diretamente da história. Como que ele participa diretamente da história? Quando ele é o personagem protagonista, o personagem principal da história. Ele participa diretamente dos fatos narrados. Certo? Então aí vocês vão ter um narrador de primeira pessoa. Já o narrador testemunha, ele pode ser um narrador de primeira pessoa, mas ele não é o personagem protagonista. Ele conta a história do protagonista. Talvez porque ele seja amigo, próximo do protagonista, ou irmão, ou um ancestral desse protagonista, certo? Então aí ele participou dos fatos narrados de alguma forma, ele participa dos fatos narrados, mas não diretamente. Ele não é o protagonista, ele é testemunha da narrativa. Certo? Outro tipo de narrador também considerado testemunha é o narrador onisciente, narrador de terceira pessoa. Eu costumo dizer que é como se fosse Deus narrando a história. A gente não diz que Deus é onipresente, que ele sabe do passado, do presente, do futuro de todos nós. Pois bem, é como se uma entidade divina, se você acredita nela ou não, aí é outra questão. Mas é como se uma entidade, um ser divino, um ser sobrenatural, narrasse a história. Por quê? Porque ele sabe de tudo e ele só não conta aquilo que ele não quer. Mais tarde nós vamos falar do foco narrativo e eu vou aprofundar nisso. Olha só, foco narrativo. Vamos lá. O foco narrativo tem dois tipos. Foco narrativo na primeira pessoa do discurso, quando o narrador é personagem, protagonista ou testemunha, como eu já havia falado. E o foco narrativo em terceira pessoa do discurso, quando o narrador é onisciente, ou seja, tem domínio total da trama e sabe tudo sobre as personagens. Então o narrador de terceira pessoa, ele só guarda um mistério, ele só faz suspense se ele quiser. Ele só guarda um segredo se ele quiser, porque se ele quiser contar tudo de todas as personagens da narrativa, ele pode contar porque ele tem domínio total da história. Então esse ser divino, na realidade, é o próprio autor da história que tem domínio total daquilo que ele está contando. Ele sabe tudo que ele vai falar sobre as personagens, o que ele quer falar e o que ele não quer falar delas. Certo?
Então, esse é o narrador de terceira pessoa. Pode haver mais de um narrador contando a mesma história, né? Isso aí nós vamos chamar de polifonia. Um exemplo assim, imediato de polifonia seria lá nos Lusíadas do Camões. Quando o Vasco da Gama, né, a narrativa é narrada por uma voz de terceira pessoa do discurso, chamada lá na epopeia de voz épica, certo? Então essa voz épica narra a história até o momento em que Vasco da Gama chega em Melinde, é recebido pelo rei Melindano, e o rei Melindano, lá nos Lusíadas, pede ao Vasco da Gama para que o Gama narre a história do povo dele e a história da viagem que o trouxe até ali, aquele presente momento. Então sai a voz épica e entra no lugar dela a voz do narrador, em primeira pessoa, Vasco da Gama, narrador, personagem. Numa narrativa de personagem protagonista. Então aí você tem duas vozes narrativas. Existem obras literárias com até mais de 5 a 10 narradores, certo, pessoal? Então nós temos aí a chamada polifonia. Poli significa muitos, fonia, vozes. Você pega, por exemplo, o relato de um certo Oriente, romance do Milton Ratum, escritor brasileiro, é um exemplo, tá? Tem vários narradores naquele livro, certo? Você pega Fogo Morto, do José Lins do Rego, né? Cada parte é narrada por um personagem diferente, a mesma história é narrada em perspectivas diferentes. Então, a ideia da polifonia é essa, né? Que se conte a mesma história, porém em perspectivas diferenciadas. Tranquilo, minha gente? Beleza, adiante. O que nós temos como característica também no gênero épico? Nele predominam as funções emotiva da linguagem, poética, metalinguística, mas ocorre também a referencial e a fática, essa última nos diálogos. Nós vamos ter aulas específicas sobre as funções da linguagem, né? Lá no PET vocês já têm este conteúdo de funções da linguagem, certo? Nós vamos trabalhar aqui também nessas aulas minhas esse conteúdo, que é conteúdo do segundo bimestre. Mas eu já adianto que a função emotiva é aquela que privilegia o eu que fala. A função poética é aquela que privilegia a mensagem, certo? E a função metalinguística é aquela que privilegia o código. O código é posto em destaque, no caso aí, a língua portuguesa escrita. Ok, minha gente? A função referencial é aquela que privilegia o contexto, o referente, e a função fática é aquela que privilegia o canal de comunicação entre emissor e receptor, entre os interlocutores, se preferir. Uma outra questão interessante nas epopeias é a dramaticidade, presença de diálogos em discurso direto e indireto. Isso é um pouquinho do gênero dramático no gênero épico. Vocês vão ver isso tanto no gênero épico em versos, nas epopeias, nas canções de gesta, no cordel, quanto no gênero épico em prosa, no romance, na novela, no conto, na crônica e na fábula. Ok, minha gente? Muito bem. Outra questão importante são as descrições. Nós precisamos de criar um clima, né, gente? Como nós temos uma... Veja bem, é uma narrativa de uma história. Então, há que se ter uma capacidade muito grande de se descrever o cenário para se criar um clima. Você pega, por exemplo, o romance, por exemplo, O Guarani, do José de Alencar. O primeiro capítulo do romance O Guarani, do José de Alencar, ele descreve todo o cenário com riqueza de detalhes, ele descreve todo o cenário onde a trama vai se passar. Então ele está criando todo aquele clima, aquela atmosfera de aventura épica, né? Porque ali você vai ter um índio, o Peri, que é o herói da história. Você pega, por exemplo... o conto A Queda da Casa de Asher, do Edgar Allan Poe, ele descreve todo o cenário, né, onde fica o solar de Asher. Fica no campo, numa região
em que parece que o outono, o inverno é eterno, né? Ainda por cima, a casa é construída sobre um charco que parece que está devorando a casa, né? Esse charco elimina vapores, miasmas, ou seja, a casa é envolta numa bruma, numa neblina eterna, né? Então ele está criando todo um clima de horror que é o dessa narrativa do Edgar Allan Poe, certo? Então a descrição, né? Ela é descrição detalhada ou parcial de cenários, né? No caso do espaço, a descrição da ação, a descrição das personagens, isso é muito importante na criação da atmosfera da narrativa. Seja ela de terror sobrenatural, seja ela de aventura e guerra, seja ela de ficção científica, seja ela uma narrativa de costumes urbanos que retrata o cotidiano das pessoas que vivem na cidade, por exemplo, certo, pessoal? Outra questão é a presença de personagens que interagem entre si e com o meio. Então, esses personagens, eles dão vida à narrativa, certo? É interessante que nem sempre os personagens serão seres humanos. Por exemplo, você pega no caso da fábula, vocês vão ter seres humanos, vocês vão ter animais ou objetos, como é o caso, por exemplo, da fábula chamada Apólogo, em que os personagens são objetos animados. Vide, por exemplo, um Apólogo, fábula do Machado de Assis, né, da agulha conversando com uma linha. Depois vocês procurem esse texto aí no Google, na internet em geral. Bom, continuando, essas personagens, elas interagem com o meio. E às vezes o próprio meio se transforma também numa personagem. Se você pega, por exemplo, no romance Tuareg, do Vázquez Figueroa, né, o deserto é um personagem. No romance Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, o próprio sertão, né, o clima inóspito do sertão de Minas Gerais é um personagem, certo? Se você pega, por exemplo, o romance O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, o mar também é um personagem, certo, pessoal? Então, as personagens nem sempre elas são seres humanos, tá? Elas também podem ser objetos, animais ou coisas da natureza, né? Fenômenos naturais e por aí vai. Tranquilo? Beleza. O que mais? Veja bem. Presença de elementos estruturais que organizam a narrativa. Toda narrativa precisa de uma organização, precisa de um início, meio e fim. Como que funciona isso? Você vai ter o espaço, que é o onde a história aconteceu. Onde a história aconteceu? A Ilíada de Homero se passa principalmente onde? Nas praias troianas, defronte às muralhas de Troia, em Troia. Certo, pessoal? Então veja bem. Né? O tempo. Quando a história é narrada? Quando aconteceu o fato narrado? Você pega Moby Dick, do Herman Melville, século XIX, certo? Início ali do século XIX, né? Numa época em que as pessoas ainda usavam óleo de baleia como combustível para iluminação caseira, iluminação nas ruas, né? Então veja bem. Personagens, quem? A história aconteceu com quem? Quem são as personagens da trama? Certo? Então qualquer narrativa que você vai ler, você tem que se deparar com as personagens. Podem até não ter nome. Por exemplo, o personagem principal, o narrador lá do conto A Queda do Solar de Asher, do Edgar Allan Poe, ele não tem nome, ele é só um narrador. Ele não tem um nome específico. Né? Ele fala do Roderick Asher, ele fala da Madeleine Asher, que tem nome, mas ele próprio ele não tem nome. Certo? Então veja só. O que mais? Importante entender, ele não tem nome, mas ele está presente na narrativa, ele é o nosso narrador. Esse seria o nome dele. Tá? Bom, ação-conflito é o que aconteceu. Toda ação gera conflito. Se uma pessoa diz sim, a outra diz não, já começou o conflito. Aliás, se as duas disserem a mesma coisa, pode-se iniciar aí um conflito também. Certo, pessoal? Então a ação, ela gera conflito. O que é o conflito? É o que aconteceu. O que se tornou narrável? O que se tornou narrativa na história? O que mais? Enredo. Como aconteceu? Como que começou a narrativa? Os Lusíadas, por exemplo, se você começa lendo os Lusíadas, vocês vão ver que a narrativa começa quando o Vasco da Gama e sua frota de navios já atravessou o Cabo da Boa Esperança, antigo Cabo das Tormentas. E eles estão ali,
entre Madagascar e o restante do continente, ele para em Quiloa, Mombasa e depois em Melinde. Só em Melinde que ele é bem recebido. Graças a uma estratégia da deusa Vênus, protetora dos portugueses. Mas ali ele é bem recebido. Certo? Então veja só que coisa. Né? Então ali, a narrativa ela começa quase no final da viagem. Aí depois o que o narrador vai fazer? Ele vai fazer uma retrospectiva, porque quando ele chega em Melinde, o rei de Melinde pede a ele para ele contar a história do povo dele e a história da viagem que ele fez até ali. Então aí ele, numa retrospectiva, a gente chama isso de flashback, ele vai fazer um flashback contando não só a história da viagem, como a história do povo dele, conforme foi pedido pelo rei de Melinde lá nos Lusíadas. Então isso aí, ó, o enredo da narrativa é por onde a história começa, como que ela se desenvolve, como que ela cresce até chegar, por exemplo, num clímax e num desfecho. Pois bem, presença de um enredo que organiza toda a ação. Vamos falar dele. Olha só. Elementos estruturais do enredo. Então, uma narrativa tradicional, toda narrativa tradicional, que seria aquela narrativa, vamos dizer assim, que apresenta lá um começo, um meio, um fim, tudo certinho, sem nenhuma tentativa de recriação da narrativa, certo? Você vai encontrar isso daqui. Apresentação, ação, conflito, clímax e desfecho, certo? Eu costumo citar, por exemplo, o conto O Burrinho Pedrez, do Guimarães Rosa. É um conto que tem toda essa estrutura, tudo certinho. Ele começa apresentando o burrinho, contando um pouco da história do burrinho Sete Ouros, certo? Que é o personagem principal da história. Gente, neste conto do Guimarães Rosa, que inclusive tem até alguns vaqueiros, o personagem principal é um burrinho, desses burrinhos de roça, certo? Pois bem, ele conta a história do burrinho, descreve a figura do burrinho, depois joga o burrinho num conflito, né? O Major Saulo, ele perdeu seus cavalos, porque esses cavalos acharam uma brecha na cerca e de madrugada esses cavalos fugiram e foram campear nos longes da fazenda dele, que era de muitos alqueires. E ele tinha um compromisso muito importante no outro dia de manhã cedo, que era de, junto com seus vaqueiros, mandando seus vaqueiros entregar uma grande boiada, certo? Mais ao norte de Minas. E esses cavalos eram os cavalos próprios para os vaqueiros montarem e transportarem esse gado todo para o norte. Só que esses cavalos agora estavam distantes e ele tinha hora para tudo. Ele gostava de cumprir horários. Então ele manda os vaqueiros irem com suas próprias mulas e um vaqueiro ficou sem condução. Para este vaqueiro, o Major Saulo manda arriar o burro Sete Ouros, que estava dando bobeira no pátio da fazenda, certo? Estava lá de bobeira e aí o Major Saulo foi e colocou ele no serviço, certo? Então aí começa o conflito. A história é cheia de outras narrativas. Havia um conflito entre dois vaqueiros, certo? Né? Eles estavam assim meio que jurando um ao outro de uma espécie de vingança. Né? Os vaqueiros contam histórias, tá? E a narrativa vai se desenvolvendo à medida que a viagem vai seguindo seu curso. Até que eles atravessam um córrego e chegam no local, no lugarejo onde eles iriam entregar o gado. Eles, para comemorarem, passam uma noite, bebem tudo, e nessa mesma noite resolvem voltar. Só que deu uma chuva na cabeça do córrego. E o córrego inundou todo. Ele ficou todo inundado e se tornou perigoso. Só que os vaqueiros, com seus cavalinhos, suas mulas, se acharam vamos dizer assim, né? Eles se viram na vontade de passar o córrego a todo custo. Minha gente, o que aconteceu? Todos esses vaqueiros com suas mulas morreram afogados. Só um vaqueiro, que bêbado, foi colocado no lombo do burrinho, e o capataz, que pulou da sua mula e agarrou no rabo do burrinho, é que escapou. Pois bem, esse é o clímax da história. É o momento em que o burro se torna herói por salvar dois vaqueiros. O desfecho da história é ele chegando na fazenda, deixando o capataz no meio do caminho,
porque ele bebeu um bocado d'água, mas se salvou. E parando no largo da fazenda, no pátio da fazenda, com o vaqueiro bêbado, que logo começa a cantar. Eles recolhem esse vaqueiro, tiram o arreio do burro, o burro vai comer e descansar e termina a história. Então, a apresentação, a ação, conflito, o clímax, quando o animal salva os dois vaqueiros, e o desfecho da história. Tem narrativa que não tem essa estrutura correta, certo? Tem narrativas que não tem isso aqui tudo certinho. Quer dizer, a sequência sempre vai existir, mas tem alguns escritores, alguns narradores que tiram a apresentação e o desfecho e deixam só a ação, o conflito e o clímax. Já existem outros que tiram tudo e deixam só o clímax, mas que depois no final se converte em um anticlímax. Eu cito, por exemplo, o conto O Famigerado, do Guimarães Rosa, né, que um jagunço perigosíssimo vai atrás de um doutor para saber o significado de uma palavra. E ele cria todo um clima de violência, porque essa palavra o jagunço toma como palavra de ofensa, e realmente era uma palavra de ofensa. Só que o doutor, ele muito esperto, ele consegue convencer o jagunço de que não, que era uma palavra neutra. E com isso se dissolve toda aquela expectativa de violência que nós ficamos com ela desde o início da história. A mesma coisa o conto Irmãos Dagobert também. No mesmo livro Primeiras Histórias do Guimarães Rosa, vocês vão encontrar também essa narrativa que acaba cria um clímax de extrema violência que pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento pessoas vão matar e morrer ali, certo? E no final a coisa não acontece, né? Então cito aí como exemplo. Spoiler, não. Se você pegar, você vai ler, a história é sua, certo? Né? O importante é a sua leitura. Tá? O que os outros falam, do que leram, isso daí são apenas comentários, né? Então o importante é você ler. Leiam esses contos. Muito bem, pessoal. Continuando aqui. Olha o Windows entregando aqui. Vamos adiante. Minha gente, essas aqui, ó, são as espécies do gênero épico. Então essas aí são as espécies do gênero épico em versos. Tem só essas três? Não, tem mais. Vocês vão ter saga, vocês vão ter Edda, certo? Porém, essas duas originalmente eram em versos. Hoje vocês podem ler sagas em prosa. Né? Você pega, por exemplo, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, é um exemplo disso. É uma saga, mas é uma saga que foi originalmente escrita em prosa. Ok? Beleza. Então, continuando ali, ó. Espécies do gênero épico em versos. Epopeia, são poemas narrativos longos, depois nós vamos falar deles. Canção de gesta, poemas narrativos de médio porte. E o cordel, que são poemas narrativos de médio para curto tamanho. Certo? E as espécies do gênero épico em prosa são essas aqui, ó. O romance, a novela, o conto, a crônica e a fábula. Então essas aí são as espécies do gênero épico em prosa. Ó, minha gente, lembrando, texto em prosa é o quê? Composto de períodos e parágrafos. O texto em verso é composto de versos e estrofes, com métrica, rima. Pode ter métrica, pode ter rima, às vezes não. Agora, o texto em prosa ele é composto de períodos, parágrafos, capítulos, partes. Né? O texto em prosa, ele quando é publicado em livro, né, a diagramação dele é feita de maneira a respeitar os dois lados da margem. Né? Então, o texto vai até os dois lados da margem. Ele começa do lado esquerdo da margem e vai até o lado direito, até onde a linha comporta na margem, depois passa para a linha de baixo, só passa para a linha de baixo quando termina a margem. Diferente do texto poético, né? A linha do texto poético, no caso, o verso, ele pode vir só até metade do espaço da margem.
né, da folha, e já pular para a linha de baixo. No caso, seria o próximo verso. Agora, distinguir um texto em prosa de um texto em verso é muito fácil. É igual você distinguir uma girafa de um elefante, saber a diferença entre os dois, é visual. Tá? Se você abre um livro, você já verifica logo, ó, isso aqui é texto em versos, né? Ah, não, esse aqui é texto em prosa. Então é bem fácil de identificar a diferença. Bom, minha gente, vamos começar com as características de uma forma do gênero épico. No caso aí, a epopeia. Só que isso nós vamos deixar para a nossa próxima aula. Um abraço!